Mas tem uma questão que aparece nessa relação orientador e orientando, que talvez não apareça tanto no TCC, porque é uma relação mais curta, né? Acaba que o aluno do TCC, ele tem uma relação não tão perene com o orientador, né? Que é algo mais... o TCC, como ele é mais simples, é mais curto, né? Acaba que o aluno tem uma relação... São poucos encontros, né? Ao longo do período, né? Claro que depende do orientador, né? Mas, às vezes, a relação se deteriora, né? Você tem problemas, né? Tem uma relação que, às vezes, o orientador, ele tem comportamentos abusivos com o aluno, né? Então, a gente vê isso muito em pós-graduação. Algumas pessoas chegam a ter problemas mentais, né? Assim, ficar com transtornos porque tem a pressão, tem o prazo de entrega, tem a questão de publicações, tudo isso. Como é que vocês veem isso em relação ao TCC, esse tipo de relacionamento, orientador e orientando? Quando é que as coisas começam a não dar certo? Assim, com relação a essa questão de abuso, assim, né, como não sei se a gente já falou, né, mas eu pelo menos nunca passei, né, por isso, não sei se algum de vocês aí já passou, então fica, assim, um pouco difícil comentar, né, o que eu posso comentar é mais sobre algumas coisas que eu já vi, né, então, assim, por exemplo, né, sei lá, o orientador realmente, sei lá, te chamar, né, de nome, assim, né, sei lá, nomes pejorativos mesmo, né, tipo burro, né, alguma coisa assim, ou então, às vezes, quando é mulher, né, de, sei lá, feia ou gorda, né, tem algumas coisas, já ouvi algumas coisas assim, né, então, assim, é óbvio que, assim, quando chega num ponto desse, né, você já sabe que passou do limite, assim, né, realmente não é uma coisa que deveria acontecer, né, numa relação, né, de quaisquer duas pessoas, né, então, ainda mais numa dessas, né, de relação profissional, né, que é uma relação profissional, né, de orientador e orientando, né. Aí, assim, no caso uma coisa que eu já vi, né, que a pessoa fez para poder, no caso, denunciar, né, para o programa, né, acho que era um programa de mestrado, era de doutorado, né, foi realmente fazer uma gravação, né, do orientador, né, falando aquelas coisas, né, para ter realmente uma prova, né, porque se você for falar isso, né, vai ficar um pouco assim a sua palavra, né, contra a do orientador, então é um pouco complicado, né, assim, então, assim, no caso dessa pessoa, né, ela realmente fez uma gravação, né, para poder ter ali provas, né, e eu acho que acabou depois mudando de orientador, né, dentro do programa, né, então, assim, posso até depois deixar o link, né, é um canal no YouTube, né, de uma física, que ela trabalha no Japão, né, então ela comenta muito, assim, sobre a vida acadêmica dela, né, de como é que foi a trajetória dela. Então ela comenta esse caso, né, que eu achei, assim, interessante, né, então talvez ajude aí quem estiver passando por algo parecido, né, então depois a gente pode deixar o link desse vídeo na descrição, né, desse aqui. E aí, Inácio? Bom, eu também nunca passei por esse problema, né? Mas, assim, um ponto que eu acho que a gente deve considerar é que, mesmo que o orientador não seja autor do livro, nem nada disso, geralmente acaba que, como fruto daquele TCC, vai ter um artigo, né? Na maioria das vezes é isso que acontece, bom, pelo menos aqui no campus Maracanaú. Então, de certa forma, o aluno e o professor devem pensar naquela construção do TCC como uma parceria, né? E se tem abuso por parte de um professor, por exemplo, que, como o Thiago falou, acaba chamando o aluno de termos pejorativos, né? O aluno tem que chegar num ponto que ele tem que perceber assim, olha, isso aqui não é uma parceria, né? É complicado, às vezes o aluno acaba não percebendo que está sendo abusado nesses termos, né? Mas é importante você perceber assim, olha, se eu não estou me sentindo bem com esse tipo de diálogo, então, assim, não está dando para mim. É melhor procurar conversar com o orientador e dizer assim, ó, eu vou procurar outro orientador, essa parceria que a gente está tendo aqui não está dando certo, né? E, se não resolver, tentar conversar com o coordenador, com instâncias superiores, como o Thiago falou há pouco tempo. Algumas vezes a relação ela fica ruim, mas não chega a você ter esse tipo de troca de diálogo, né, de baixo calão, né? Às vezes, já vi alguns casos do orientador simplesmente ignorar o orientando, né? Não dar importância ou não responder os e-mails, né? Fazer um corpo mole ali em relação ao trabalho da pessoa e a pessoa realmente ficar em dificuldades porque você precisa de orientador, né? Não é à toa que tem orientador, né? Eu tive um colega que fez
ele fez doutorado fora do país, e o orientador dele, no meio do doutorado dele, resolveu assumir um posto de adito de pesquisa na embaixada lá em Washington, e deixou o cara. E ele ficou lá o último ano e pouco dele sem orientador, porque o cara foi embora, deixou ele lá, ele não tinha, né, nem sempre você consegue trocar de orientador, não é tão simples assim na pós-graduação. No TCC é fácil, no TCC realmente o aluno chega nesse ponto, ele chega ali, fala, pessoal, tá dando legal, tal, mudei de tema, vou trabalhar com fulano de tal, normalmente não tem tanto estresse, mas na pós-graduação é um pouco mais pesado, né, então tem que tomar cuidado, principalmente o aluno, em ficar avaliando realmente até que ponto a relação, né, tá dentro de termos profissionais.